Vou conversar com o nosso Rogério Ortega, do turno da noite, da tarde também, do Tarde e noite. antagonista. Salve, salve, Ortega, tudo bem? Salve, salve, Felipe, boa noite, pessoal que está vendo o Papo Antagonista, pessoal do chat. É aquela história, né? O pessoal vê, como é que é mesmo? O pessoal vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Agora já Fora tem da... uma. da... Essa é da antiga, né, Oh, Rogério? E hoje em dia a frase pop nas redes sociais é: quem vê close não vê corre. corre, Quem vê exatamente. close não vê corre. Muito bem. Olha, esse é o nosso quadro Papo Cultural, no finalzinho da sexta-feira, para vocês terem dicas para o fim de semana. Afinal, a vida não pode ser só, mas deve ser, hein? Acompanhar o que está rolando entre aqueles que têm poder. A gente também precisa cuidar do nosso jardim e da nossa cabeça. Então, Ortega, cuida aí para gente. Exatamente. Como dizia o Voltaire, cuidar do nosso jardim. Hoje eu queria dar umas dicas de livros de bolso, Felipe. Livro de bolso é uma coisa engraçada porque é uma tradição há décadas, muitas décadas, em lugares como a França, o Reino Unido, os Estados Unidos e tal, e só mais ou menos no meio dos anos 2000 é que as editoras brasileiras começaram a investir mais pesadamente nesse segmento de livros mais baratos, em formato menor, etc. e tal. E eu trouxe aqui umas dicas de de livros que vocês podem encontrar facilmente na Amazon, comprar pela internet, na livraria que esteja mais próxima da sua casa, no centro urbano. Tem uma editora gaúcha, que é a LPM, que tem um catálogo muito grande, investe bastante em livros de bolso. E eles têm uma coleção enorme de livros do nosso querido Milor Fernandes, um dos meus grandes ídolos, o multiartista Milor, o humorista, poeta, tradutor, desenhista. Então, os dois que eu trouxe aqui, tem muitos mais no catálogo da LPM. Esse que eu trouxe é aqui é o de Haikais, e este outro é de uma peça de teatro que ele escreveu e encenou no meio dos anos 60, com o Flávio Rangel, com o diretor Flávio Rangel, chamado Liberdade, Liberdade. Eu trouxe esse porque tem a ver com outro livro que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Enfim, sugiro que vocês deem uma boa olhada no catálogo da LPM, tem Kafka, tem é bastante variado na oferta de escritores que eles têm por lá. E tem uma outra editora menos conhecida, mas muito notável pelo capricho que eles têm nas edições, que se chama Ainé. Ainé é A-Y-E-N-E com acento. É uma palavra persa que significa espelho. É uma editora que foi fundada em Veneza por um rapaz chamado Pedro Fonseca, que é especialista em literatura persa, daí o nome, e e existe também em Belo Horizonte. Eles imprimem os livros aqui, se não me engano. A Inê teve uma parceria com este site durante certo tempo, mais para o começo do antagonista, que resultou no lançamento de uma série de livros de uma coleção que se chamou Biblioteca Antagonista. E eles têm coisas muito boas que eram até então inéditas no mercado de livros brasileiro. Os dois livros que eu destaquei aqui foram este aqui, Conservadorismo, do filósofo britânico Michael Oakeshott, que certamente o Felipe conhece, Que beleza, claro. imagino que goste. Esse livro do Oakeshott, que morreu em 1990, é o que tem aquele famoso ensaio sobre ser conservador, que caracteriza a pessoa conservadora. Ele fala em uma disposição conservadora. Se me permite ler um trechinho aqui, a ideia do conservador, do Oakeshott, ele fala na propensão desse personagem histórico em usar e aproveitar o que se encontra disponível, ao invés de ir atrás ou de inventar algo novo, regozijar-se com o presente e não com o passado ou com o que possa vir a acontecer. A reflexão pode suscitar certa gratidão pelo que está disponível e, portanto, o reconhecimento de um presente ou uma herança do passado, ainda que não haja idolatria alguma ao que meramente jaz no passado. Então é importante porque o Oakeshott coloca o conservadorismo não com uma adesão a um set fixo de ideias, mas como uma disposição conservadora de você preservar coisas que estão perto de você, coisas que você acredita que devem ser preservadas, coisas que funcionam, coisas que são essenciais à vida em sociedade, à vida política. Eu me lembro de uma entrevista com o Miguel Esteves Cardoso, ótimo escritor português,
em que Esteves Cardoso citava esse ensaio do Oakeshott e dizia, olha, para fazer a mudança e tal, tem um pessoal lá, eu quero fazer, eu quero chegar e dizer, olha, isso aqui não tem que mudar, isso aqui tem que ser conservado porque é importante conservar. Então é essa a ideia de conservadorismo do ensaio do Oakeshott, uma disposição conservadora, ou predisposição, como ele diz aqui. E outro livro que eu queria indicar é de um dos meus escritores favoritos, que é pouco conhecido no Brasil, que é o Joseph Brodsky. O Brodsky tem uma história... O Brodsky era um poeta russo que brigou com as autoridades da então União Soviética, foi obrigado a se exilar nos Estados Unidos no início dos anos 70. Morreu em 1996, sem nunca ter voltado para a Rússia. Está enterrado em Veneza, que é uma cidade que ele amava, inclusive. E ele é um grande poeta e um grande ensaísta. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, inclusive. Este livro inclui o discurso do Nobel, inclui mais 2 pequenos ensaios dele sobre a condição do exilado, né? Não só do escritor exilado, mas de exilados em geral. E é ele que está ligado ao Liberdade, Liberdade que eu tinha mostrado antes. O Liberdade, Liberdade, a peça do Milor e do Flávio Rangel, mostrou para o público brasileiro o caso do Brodsky na década de 60. Ele é um dos personagens aqui, personagens reais. Porque no meio dos anos 60, o Brodsky foi preso pelo regime comunista da União Soviética porque ele não era sindicalizado como escritor. Ele era escritor freelancer, ele foi preso por isso. Ele foi obrigado a fazer trabalhos forçados. E a situação para ele foi ficando tão ruim dentro da União Soviética que ele acabou obrigado a se exilar e fez um belíssimo trabalho também no exílio. Foi morar, depois de algumas idas e vindas, foi morar nos Estados Unidos e fez carreira lá como brilhante ensaísta também. Ele sempre dizia que ele era poeta em russo e ensaísta em inglês. Ele sentia fazia essas coisas de um jeito meio diferente. Essas 2 línguas, né, a materna que ele foi obrigado a adotar. Então eu recomendo muito que vocês procurem esses 2 livros da Inê que eu recomendei aqui, bem como todo o catálogo do editor, especialmente esses que estão sob a rubrica Biblioteca Antagonista. Eu acho que vocês vão encontrar muitas coisas interessantes por lá. É a minha recomendação para este fim de semana, Felipe. Que beleza, maravilha, é um panorama cultural. Você sabe que você começou falando sobre esse hábito europeu, e quando eu morei lá atrás, né, época de faculdade em Madrid, 6 meses, que eu fiz um intercâmbio lá, um semestre de faculdade, me impressionou muito, não só a quantidade de linhas de metrô, já falei disso várias vezes Sim. aqui em programas e entrevistas, que no Rio só tinha uma linha para ir e outra para voltar, né? Depois com a Copa do Mundo e a Olimpíada construíram mais um pouquinho. Mas Madrid você tem aquela teia de aranha assim que cobre a cidade toda, né? Você pega um metrô na esquina e você salta do outro lado da cidade onde você quiser, vai e volta tranquilamente. Mas aí nessas viagens me impressionava muito a quantidade de pessoas lendo livros. Sim. E, em geral, eram essas versões pequenas, os livros de pocket, os livros de bolso, porque é um livro que faz menos peso na mochila do trabalho. Levar na bolsa, na mochila, né? Exatamente. Pessoas levando as mulheres na bolsa, homens em malas, mochilas, no metrô apertado, né? Na ida e na volta do trabalho, as pessoas lendo livros, e livros de literatura. Sim. Isso é muito raro no Brasil, né? Ver tanta gente lendo no mesmo lugar, fora de uma biblioteca. E uma vez eu falei, vou contar. Caramba, 1, 2, 3 e tal. E aí, no mesmo vagão, eu contei 12 pessoas lendo. Que beleza. E, assim, eu nunca vi 12 pessoas lendo ao mesmo tempo no Brasil, né? Também não. Então, assim, Andei era bastante algo... no metrô de São Paulo e do Rio, inclusive. É algo muito impressionante. Eu tenho vários desses livros de bolso, tenho da LPM, tenho do Milor. Liberdade, Liberdade é ali de 1965, né? Exato, Quer dizer, um ano depois do golpe, e aí se fez essa peça com uma colagem de textos e canções sobre liberdade, justamente para pregar a liberdade no momento de começo de ditadura, né? E houve vários problemas com a censura. E o fantástico do Milor é que ele nunca aderiu a nada, né? Então, Nunca, assim, nunca. acabou a ditadura formal, né? Existem outras aí informais e pontuais no Brasil, e ele não foi esse adesista que os alegados e autoproclamados combatentes da ditadura se tornaram depois, né?
em relação aos regimes de esquerda. Ele continuou sendo Então, vigilante, o ele princípio do continuou. Milor era ser do contra. Eu acho que é por isso que a gente aqui no Antagonista gosta tanto dele. Tem uma identificação. Hoje a gente fala do contra, a pessoa pensa, então o objetivo é ser do contra sempre, para ser chato e tal. É no sentido de vigilância, né? É no Sim. sentido de você ser uma pedra no sapato de pessoas que têm a possibilidade de serem autoritárias e muitas vezes uma inclinação autoritária. Sem dúvida. Né? Então jornalismo é oposição, é nesse sentido, né? O resto é armazém de secos e molhados, esse princípio que ele seguia. E a peça Liberdade, Liberdade teve Paulo Altran, Cláudio Manberg, Teresa Isso. Raquel, um elenco ali de Elenco atores, estelar. atrizes, que depois se consagraram imensamente, né? O Paulo Altran até depois dos 80 anos, e estavam ali, né, num momento de ascensão na carreira. Então, algo assim muito marcante. E o Milor, um cara super carioca, né? Assim, no sentido de estilo de vida, porque ele foi pioneiro do frescobol, Frescobol, jogado até claro. hoje nas praias do Rio de Janeiro. Eu não vou repetir aqui o poeminha que eu fiz no dia da morte dele, mas quem quiser procura a minha arroba ali no Twitter, @fmourabrasil. Tem um poeminha que eu fiz no dia que ele morreu, bota @fmourabrasil Milor na busca, que vocês vão, Milor com 2 L's, encontrar. Então é alguém que eu admiro, que deixou aí um legado de pensamento independente e irreverente que tem tudo a ver com o Antagonista. Sem Eu fiz dúvida. alguma homenagem recente para ele, porque foram os 100 anos do Milor. Isso. Né? E aí eu falei o centenário, né, do antagonismo, uma coisa assim, talvez tenha até em vídeo aqui. Sim. E você falou mais alguma coisa aí que me chamou a atenção, mas eu não vou lembrar agora, porque Do sextou. Oakeshott, do Brodsky. O Oakeshott, a disposição conservadora. Isso. Os autores conservadores, eles têm, às vezes, algumas pequenas diferenças. Então, o Oakeshott fala em disposição conservadora, Roger Scruton fala em temperamento conservador, que não tem absolutamente nada a ver com essa cartilha de posições pré-definidas que dividem direita e esquerda nos Estados Unidos, e é uma cartilha emulada e mal emulada no Brasil. Né? Muito mal. Armas, drogas, aborto, penas para criminosos. O pacote já vem pronto, né? As pessoas não precisam se dar o trabalho de pensar. Exatamente, não tem trabalho de pensar, você só tem o trabalho de seguir aquele movimento de massa, aquele grupo social mesmo, né? A patotinha, e isso às vezes fica com as pessoas para sempre, e elas vão emborrecendo com uma mente binária também, que acha que até nessas questões, todas elas, eventualmente pode ter alguma, mas que basta ser contra ou a favor. Quer dizer, você precisa argumentar, você precisa ver quais são os efeitos. Cada item dentro daquele tema demanda toda uma discussão prática. Não basta gritar e fazer propaganda nas redes sociais. Então vale a pena ler, claro, os autores da tradição do pensamento conservador, que tem nada a ver com o bolsonarismo, não tem nada a ver com essas reduções. Aliás, Nada é uma mesmo. predisposição contrária ao uso da ideologia para estabelecer regimes de força ou à margem da lei, e mesmo que sejam ideologias à direita, seja à esquerda. Né? O conservador de verdade, ele não cai nesse canto da sereia direitista. Do autoritarismo. Ele se mantém vigilante.